Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre algumas alusões históricas. Então, fica no vídeo e vamos começar. Então, gente, hoje devemos entender o que é uma alusão histórica. Uma alusão histórica é nada mais nada menos que um recorte em um espaço de tempo. Por exemplo, quando eu estou me remetendo à criação da internet nos Estados Unidos, eu estou fazendo uma alusão histórica, porque eu estou falando sobre um evento que aconteceu num espaço de tempo. Beleza? Com base nisso, a gente vai estudar hoje três alusões históricas, que são Grécia e Roma Antiga, a Revolução Industrial e a Segunda Guerra Mundial. Esse vídeo aqui, ele está focalizado, ele tem o objetivo de estar trazendo alusões históricas para vocês estar usando como fundamentação teórica nos seus textos acadêmicos, em redações dissertativas argumentativas que cai tanto no vestibular, que cai tanto no Enem, que cai tanto em concursos públicos. Gente, a primeira alusão histórica que eu vou estar trazendo aqui para vocês é a Grécia e Roma Antiga. A Grécia e a Roma Antiga, elas são consideradas o berço da humanidade. E todas as questões filosóficas e medicinais também provêm dela, porque é de lá que surgem os grandes filósofos. Vamos lá. Eu coloquei aqui algumas partes que a gente pode estar utilizando e pode estar relacionando quando for fazer essa alusão à Grécia e à Roma Antiga. Por exemplo, a primeira é a valorização do corpo. O que tem a ver a valorização do corpo com a Grécia e com a Roma Antiga? Muito simples. Na Grécia e na Roma Antiga, eles prezavam muito, muito mesmo pelo o corpo, pelo belo. Os homens helênicos da Grécia, eles tinham um corpo bem musculoso, um porte atlético, eles valorizavam demais, justamente por conta da guerra, por conta do exército, então eles tinham sim um corpo esculpido. Então, quando eu falar sobre valorização do corpo, a gente pode estar trazendo essa alusão histórica que é a Grécia e a Roma Antiga, falando que na Grécia e na Roma Antiga existia uma cultuação ao corpo, e os corpos eles eram atléticos, então a gente pode estar utilizando essa alusão. Outro ponto que a gente também pode estar utilizando é a violência urbana. A violência urbana ela sempre existiu, sempre. Mas na Roma ela foi mais perdurada, mais intensificada. Por quê? Na Roma existia uma espécie de construção que chamamos de viela. A viela são pequenos becos. Nessas vielas aconteciam muitos estupros, muitos assaltos, muitos homicídios. Então, quando for falar sobre, por exemplo, violência urbana, a gente pode estar utilizando isso. Essa violência também ela pode estar sendo caracterizada por outros motivos. A violência, quando a gente fala aqui, não é só a violência física, mas também a violência moral. Existia por parte dos reis, né, dos imperadores, o imperador romano, perdão, existia um grande massacre na moralidade, na ética dos espartanos e dos romanos também. Outro ponto que eu coloquei aqui foi o bullying. O bullying a gente pode estar associando à beleza do corpo que eu falei lá na Grécia Antiga. Mas uma coisa bem interessante que a gente pode estar citando é que no período da Grécia e da Roma Antiga, se um bebê ele nascesse com alguma deformidade, com alguma característica que não era proveniente ao belo, ao perfeito e ao ideal, eles eram jogados de grandes penhascos. Ou eles eram dados aos animais, ou qualquer pessoa que quisesse ficar com esse bebê que ele saía da curva do belo, ele saía da rota do perfeito, eles eram dados a essas pessoas. E muitas pessoas que ficavam com esse bebê, que ficavam com essas crianças, maltratavam eles, depois vendiam, tornavam como escravos. Então, percebe que quando a gente fala de violência e do bullying, está muito associada a isso. Mas, voltando aqui ao enfoque que é o bullying, essas pessoas que elas nasceram com alguma características que saía do padrão do belo para a Grécia e para a Roma Antiga, elas eram taxadas como anormais. Então a gente pode também estar utilizando isso numa argumentação também. E por último que eu elenquei aqui foi a desigualdade social. É muito presente na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, gente, a gente tem que entender isso aqui. A Grécia Antiga foi o berço de vários filósofos,
vários estudiosos, mas existe uma grande desigualdade social. Na Grécia Antiga, em Atenas, apenas homens de 21 anos e filhos de atenienses, eles eram considerados cidadãos. Então, quem que era considerado cidadão? Eu precisava ser homem, eu precisava ter mais de 21 anos e eu precisava ter um pai que fosse ateniense. Por exemplo, se eu tivesse 21 anos e se eu fosse homem, mas se eu fosse um meteco, eu não seria cidadão. Fran, o que é um meteco? Um meteco, ele é um estrangeiro. É um estrangeiro considerado um homem livre. Um homem livre. Então, não adianta você ser um homem livre, não adianta você ser um meteco, não adianta você ser uma mulher. Você precisa ser homem, ter 21 anos e você precisa ter um pai ateniense. Agora a gente vai falar sobre a Revolução Industrial. Gente, isso aqui é só uma alusão histórica, tá? É todo o conteúdo completo de Revolução Industrial eu vou estar trazendo aqui para vocês no canal. Mas a Revolução Industrial, ela começou no século XVIII na Inglaterra e a gente teve 3 fases da Revolução Industrial. A primeira Revolução, a segunda Revolução Industrial e a terceira Revolução Industrial, que chamamos de Revolução Técnico-Científico-Informacional ou apenas terceira Revolução Industrial. E alguns autores, eles consideram que a gente está vivenciando o período da quarta Revolução Industrial ou Revolução 4.0, que é a era da automatização e a era da tecnologia está em outro nível muito mais elevado do que a terceira Revolução Industrial. Mas aqui a gente vai se enfocar apenas nas 3 revoluções, ok? Então, quando a gente quer falar sobre alguns fatores que aconteceram na Revolução Industrial, a gente tem que entender o que aconteceu e como que a gente pode estar relacionando. O primeiro ponto que eu coloquei aqui foi o trabalho infantil. O trabalho infantil ele é muito presente na Revolução Industrial. Lembrando que essa Revolução Industrial que eu estou falando é a primeira e segunda Revolução Industrial. Então, na primeira e na segunda Revolução Industrial, o trabalho infantil ele era muito crescente. Então, as mulheres elas trabalhavam cerca de 12 horas por dia, os homens 16 horas por dia e as crianças também, cerca de 8 a 10 horas por dia. Então, existia um trabalho infantil muito acentuado e crescente na época da Revolução Industrial. Fran, por que isso é ruim? É ruim porque a criança ela perde os seus direitos. Lembra que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele tem uma série de artigos de leis que protegem a integridade da criança? Então, se você pegar uma criança de 6 anos, por exemplo, e está naquela fábrica com todo aquele ambiente caótico, com toda a exaustidão física, a criança ela não vai se desenvolver plenamente. E ela não vai também estar trazendo retorno para ela e para sua família. A desigualdade de gênero que eu coloquei aqui. Existe uma desigualdade muito grande. Vamos pegar, por exemplo, na Revolução Industrial, a questão dos salários. Um homem ele ganhava muito mais do que uma mulher. Isso foi sempre, mas na Revolução Industrial a gente percebe um enfoque muito maior. A gente pode estar trazendo isso, né? Outro ponto que eu coloquei também foi o estupro. Então, por exemplo, as mulheres elas ficavam cerca de 10 a 12 horas por dia nas fábricas. Então, quando elas saíam, muitos homens faziam isso com elas mesmas ali nas fábricas e quando saíam, e muitas mulheres morriam. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre Revolução Industrial, a gente pensa só no contexto de exaustão de carga horária, a gente pensa na questão de salário, a gente pensa também na questão de degradação do meio ambiente, mas a gente esquece algumas coisas, por exemplo, como o estupro, que é uma violação à moralidade e à integridade da mulher. Então, isso também pode estar sendo utilizado nesse contexto de estupro e nesse contexto de alusão de Revolução Industrial. Consumismo, sim, existiram os modelos de produção que também eu vou trazer aqui para vocês, que foi o toyotismo, o fordismo e o taylorismo. E aí, com essa questão da produção, a população ela ficou muito consumista. Por quê? Ter um carro agora 2015 não servia mais, estou trazendo para a contemporaneidade. Agora eu quero um carro de 2022. Então, essa questão do consumo, ela foi bem forte na Revolução Industrial. Também na Revolução Industrial, a gente pode estar citando aqui, que eu coloquei por último, que é a exclusão digital.
Então, por exemplo, quando a internet surgiu, ela surgiu na terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científico-informacional. E quando a internet ela surge, surge também os novos aparelhos tecnológicos, as novas vias digitais e, por conseguinte, as redes digitais, as redes sociais. E o que acontece? As pessoas que já nasceram um pouco antes, elas tinham dificuldade com isso. E, por exemplo, uma criança que nasce hoje, no século 21, 2022, ela vai ter muito mais afinidade com um notebook, com um tablet, com um WhatsApp da vida, do que uma pessoa que tem 78 anos em 2022. Entendem a relação? Então, existe uma exclusão digital muito grande. Por quê? E aí a gente pode estar relacionando com a criação da internet na terceira revolução industrial. Então, gente, agora a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela foi literalmente muito humilhada pela questão do Tratado de Versalhes. E isso fez com que a Alemanha ela se sentisse, além de humilhada, ela queria dar uma reviravolta. Quando a gente vai pensar em Segunda Guerra Mundial, a gente pensa muito em Holocausto, pensa muito em muitas mortes, as bombas atômicas que explodiram Hiroshima e Nagasaki. E aí a gente pode estar trazendo algumas relações, alguns problemas sociais que pode estar sendo atribuído e pode estar relacionando à Segunda Guerra Mundial. O primeiro, por exemplo, é a emancipação feminina. Emancipação feminina. Muitos dos homens, eles foram para a guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Quem ficava mais no país, nas cidades, eram as mulheres. Então, as mulheres, elas tiveram uma emancipação feminina. Depois eu vou estar trazendo aqui também um filme que... Esse filme é muito bom, eu recomendo, que é Estrelas Além do Tempo. E aí mostram que as mulheres, elas são mulheres geniais e elas conseguem estar desenvolvendo toda aquela questão científica da NASA. É muito interessante, gente. Eu vou depois estar trazendo aqui a resenha crítica desse filme, mas como dica de filme, para vocês verem, tá bom? Eu coloquei também sobre a questão da publicidade. A publicidade ela se tornou crescente aqui, porque eram notificadas nos jornais sobre como que estava a guerra. As mulheres e as outras pessoas precisavam saber como é que estava acontecendo a guerra. Outro ponto que eu coloquei foi o desenvolvimento da medicina. Então, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, ela trouxe muitos impactos, mas nada se compara com a Segunda Guerra Mundial. Porque, por exemplo, com a questão das bombas atômicas, destroçava muito o corpo dos soldados, perdão, dos soldados, dos militares. Então, tiveram que criar anticorpos para esses soldados, tiveram que criar vacinas, medicamentos para estar controlando esse fluxo e para estar conseguindo ganhar a guerra. E por fim, a gente pode estar utilizando, que eu acho que foi um dos marcos principais da Segunda Guerra Mundial, que foi o preconceito, a extinção, literalmente, dos judeus, dos negros, dos muçulmanos, dos africanos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a gente pensa só assim, o Holocausto, né, que teve só contra os judeus, mas não. Eles queriam que findasse toda a raça que não era a raça dita como bela. Então a gente pode estar utilizando essa questão de preconceito, essa questão de cor com a Segunda Guerra Mundial. Gente, eu espero que vocês tenham entendido e eu vou estar trazendo depois todas essas alusões históricas como apenas um vídeo, tá? Por exemplo, da Grécia Antiga, da Revolução Industrial e da Segunda Guerra Mundial. E aí eu peço que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se deu para entender, porque vai me motivar para estar fazendo mais vídeos, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, eu espero que tenha ajudado mesmo. Um forte abraço e não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Dá um joinha e compartilhar com os amigos de vocês, vai que eles querem saber como se usa uma alusão histórica numa redação. Então, por favor, ajudem esse vídeo a chegar a várias pessoas. Então, tchau, tchau!